A paz do Senhor, amados e queridos irmãos. Esse quem vos fala é o irmão presbítero Leandro, aqui do estado do Ceará, município de Farias Brito, e tem uma palavra de Deus para ti, amém? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, sem mais delongas, abra a sua Bíblia no Evangelho do Dr. Lucas, capítulo de número 16, do versículo 19 ao versículo de número 23, amém? Evangelho do Dr. Lucas, capítulo de número 16, versículo 19 ao versículo de número 23, amém? Vamos para a leitura da palavra de Deus. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado, e no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, amém? Neste vídeo eu quero trazer uma mensagem com o seguinte tema: depois da morte, amém? O tema desta mensagem é depois da morte. Mas eu peço para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dê seu like no vídeo, ative o sino e nos ajude a crescer, expandir este canal para a glória e honra do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? O tema dessa mensagem é depois da morte. Amados e queridos irmãos, nós sabemos que nesse dia 2 de novembro é comemorado essa data de Dia de Finados. Nós sabemos que a Igreja Católica e os irmãos comemoram essa data do Dia de Finados. E por isso eu quero trazer essa mensagem com o seguinte tema: depois da morte. Nós sabemos que muitos, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, vão aos túmulos dos seus entes queridos, vão nos túmulos de alguns amigos, vão lá levar flores, vão lá acender vela, vão lá fazer prece, vão no cemitério nesse dia 2 de novembro. Mas será se essas práticas são certas? Será se essas práticas estão embasadas nas Escrituras Sagradas? Será se Deus aprova essas práticas? Entenda uma coisa: eu não estou aqui para te criticar, eu não estou aqui para te condenar, não. Eu não estou aqui, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para me colocar no lugar de juiz entre Deus e você, mas eu estou aqui para estar revelando as verdades das Escrituras Sagradas, amém? Então vamos para o texto bíblico a qual nós acabamos de ler e vamos esboçar e trazer para os amados irmãos a linha de raciocínio com o seguinte tema: depois da morte. Amados e queridos irmãos, é fato que todos nós iremos morrer. Ninguém escapará da morte, exceto aqueles que ficarem para quando Jesus vinha arrebatar a sua igreja, eles estejam vivos.
mas tirando isso, a Bíblia diz que todos nós iremos morrer. Mas a pergunta que fica é: o que acontecerá depois da morte? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é que vai acontecer depois da morte? Irmãos, diante desse texto em tela, nós vemos aqui Jesus contar uma parábola, e alguns teólogos vêm dizer que essa história é uma história verídica, porque aqui nessa parábola Jesus menciona o nome de Lázaro, enquanto em outras parábolas Jesus ele não fala o nome dos seus personagens. Então alguns teólogos dizem que essa história ela aconteceu verdadeiramente, amém? Então Jesus aqui nesta parábola ou nessa história, ele vem contar, irmão, a história sobre um homem rico e também sobre um mendigo chamado Lázaro. A Bíblia diz que esse homem rico, ele tinha tudo em sua casa, ele tinha belas vestimentas, ele comia as melhores comidas, ou seja, ele na parte financeira, na parte física, não faltava nada para ele. Mas a Bíblia aqui vem nos relatar que este homem ele era avarento, ele não se preocupava em buscar os valores espirituais, ele não se preocupava em obedecer à lei de Moisés, ele não se preocupava em obedecer ao Senhor. E também a Bíblia diz que junto à porta desse tinha um homem mendigo chamado Lázaro, a qual, irmão, era cheio de chagas. A Bíblia diz que ele passava fome. Por quê? Porque ele mendigava a porta desse homem rico, mas a Bíblia diz que, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, este homem rico não o ajudava. No nome Lázaro, irmão, aqui significa: o Senhor é o meu ajudador, ou o Senhor, ele é a minha ajuda. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós vemos aqui que Lázaro temia a Deus, enquanto esse rico não temia o Senhor. Só que a Bíblia diz que chega um tempo em que, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o rico morre. A Bíblia diz que ele vai para o Hades, ou para o inferno, enquanto Lázaro morre, e ele é levado pelos anjos para o seio de Abraão, um lugar de descanso. Representa o céu, representa o paraíso. Então nós vemos aqui que a Bíblia vem mencionar, amados e queridos irmãos, que quando o rico ele morre e vai para o Hades, quando ele abre os olhos, ele está num lugar de tormento. Então a Bíblia diz que ele, erguendo os olhos, ele vê Abraão e Lázaro no seu seio. E ele pede para que Lázaro molhasse apenas a ponta do seu dedo e refrescasse a língua, porque o lugar que ele estava era lugar de tormento. Mas a Bíblia diz que Abraão diz assim: olha, você recebeu teus bens em vida, e Lázaro somente males. Agora esse é consolado e você é atormentado. A Bíblia diz que esse rico apela para Abraão, para que Lázaro voltasse à terra e anunciasse para seus irmãos que eles tinham que obedecer a palavra do Senhor, eles tinham que obedecer a Deus. Mas a Bíblia diz que Abraão diz assim: olha, se ele tem Moisés e os profetas, que eles ouçam. Então, diante desse texto, nós vamos tirar algumas lições, o que acontece depois da morte, amém? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós podemos ver aqui, amados e queridos irmãos, diante desse texto, que depois da morte, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, em primeiro lugar, uma alma pode ir para o céu. É isso mesmo. Depois da morte, uma alma pode ir para o céu. Olha o que o versículo de número 22, a parte A do versículo, vem nos falar. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O seio de Abraão aqui representa o paraíso, representa o céu. Então, depois da morte, uma alma, ela pode ir para o céu. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, o caminho para uma alma ir para o céu é Jesus Cristo, não existe outro caminho. João 14, versículo 6, está escrito, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o caminho para o céu,
não é João, não é Paulo, não é Maria, não é José, não. O caminho para o céu é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, depois da morte, uma alma pode ir para o céu. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque aqui Lázaro morre e por ele estar em obediência ao Senhor, a Bíblia diz que ele é levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então, depois da morte, uma alma, ela pode ir para o céu. Em segundo lugar, depois da morte, uma alma pode ir para o inferno. É isso mesmo. Ainda no versículo de número 22, a parte B do versículo diz assim: e morreu também o rico e foi sepultado. Versículo 23, e no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Nós vemos aqui no versículo 22, na parte B, e no versículo 23, que depois da morte, uma alma pode ir para o inferno. Por quê? Porque esse rico, irmão, por causa das suas escolhas que ele fez em vida, por causa de negligenciar a palavra do Senhor, de negligenciar a ajuda ao necessitado, por falta, irmão, louvado o nome do Senhor, de compromisso com Deus, quando ele morre, ele vai para o Hades, ou para o inferno. E louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós podemos entender que, depois da morte, uma alma pode sim ir para o inferno. A escolha, irmão, que nós fazemos para que nós possamos ir para o céu, é se entregar a Cristo e obedecer a sua palavra enquanto em vida. O tempo de você se arrepender, o tempo de eu e você se entregarmos a Jesus é enquanto estamos vivos. Então, querido, louvar seu nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois da morte, em segundo lugar, uma alma, ela pode ir para o inferno. Por quê? Porque esse rico, por causa da sua vida miserável que ele levava, uma vida de pecado, não se preocupava em obedecer a Deus, quando ele morre, ele vai para onde? Ele vai para o Hades, para um lugar de tormento, para um lugar de agonia. Louvado o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento. Amém? Então o inferno, louvado o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é um lugar de tormento. Entenda uma coisa: depois da morte, uma alma pode ir para o inferno. É tempo de se entregar a Jesus. É tempo de renunciar o pecado enquanto você está vivo, enquanto você está respirando. A Bíblia diz que enquanto há vida, há esperança. Então, depois da morte, em primeiro lugar, uma alma pode ir para o céu, se fizer a escolha por Cristo enquanto em vida na terra. Mas depois da morte também uma alma pode ir para o inferno, dependendo se negligenciar a palavra do Senhor, negligenciar Jesus e andar conforme os seus pensamentos, conforme a sua vontade e conforme o seu achismo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, querido. E em terceiro lugar, depois da morte, nada poderá ser alterado. É isso mesmo. Depois da morte, nada poderá ser alterado. Quem foi para o céu não pode sair mais de lá, e quem foi para o inferno também não pode sair mais de lá. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para o texto. Aqui do versículo de número 23 ao versículo de número 21, quando esse rico, ele vai para o Hades ou para o inferno, vamos ver aqui qual é o diálogo dele. Amém? Olha o que ele diz aqui, E no Hades, ergueu os olhos estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderia, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai,
que eu mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que ele dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não houve Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos ressuscite. Nós vemos aqui que quando esse homem rico, avarento, ele não foi para o inferno, foi por causa da sua riqueza, foi por causa da sua avareza e da sua despreocupação em obedecer a palavra do Senhor, em obedecer, escutar Moisés e os profetas e obedecer. E nós vemos aqui quando esse homem está no Hades, primeiro, ele olha e vê Lázaro no seio de Abraão, no lugar de descanso. Então, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele pede para que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e lhe refresque a língua. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui no versículo número 24, ó. E clamando diz: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Então nós vemos aqui que ele estava atormentado naquela chama, e ele pede para que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e refresque a língua. Nós vemos aqui que ele suplica por um momento de conforto, mas Abraão diz porém Abraão: filho, lembra-te de que recebeste teus bens em tua vida e lhe há somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. Ou seja, você se preocupou só com o material, você se preocupou só com as coisas financeiras, você se preocupou só com si próprio. Agora Lázaro é consolado por quê? Porque ele temia ao Senhor, ele temia a Deus. Agora ele está sendo consolado. Então nós vemos que do céu para o inferno, Lázaro não pôde consolar a esse homem rico. Mas também a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Abraão diz que há um grande abismo entre o céu e o inferno. E esse abismo também, ele divide o inferno da terra e também divide o céu da terra. É a parede espiritual que separa o invisível do visível. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abraão diz assim: além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá passar para cá. Aí a Bíblia diz que no versículo de número 27, ele apela para a sua família. Ele vê que para ele não tinha mais solução, ele vê que para ele não tinha mais jeito, ele vê que para ele ali era o fim, irmão. Não tinha mais jeito para ele. Por quê? Porque a escolha dele era enquanto ele estava vivo. Então ele apela para a sua família. Aqui no versículo 27, e disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que eu mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que ele dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Ele estava sabendo que, por a vida miserável que aqueles irmãos dele estavam na terra passando, vivendo, eles iriam também para esse lugar de tormento, ou seja, para o inferno. Disse, porém, Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam, ou seja, obedeçam a palavra de Deus. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, e com eles se arrependeriam. Porém Abraão lhe disse: se não houve Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que um dos mortos ressuscite. Ou seja, eles tinham que crer, era na lei de Moisés, eles tinham que crer nas escrituras, eles tinham que crer na palavra. Ei, em terceiro lugar, depois da morte, nada mais poderá ser alterado. Deixa eu te falar uma coisa: eu não estou aqui ferindo religião, eu não estou aqui, louvado o nome do Senhor, lançando crítica, lançando palavra de maldição, não. Eu estou revelando a verdade das escrituras sagradas. Depois que uma pessoa morrer, entenda uma coisa: depois que uma pessoa morrer, quem está vivo aqui na terra não pode fazer nada por quem já morreu. Não pode fazer mais nada. Por quê? Porque se pudesse fazer alguma coisa, esse rico aqui, ele não tinha pedido, irmão, louvado o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Lázaro ressuscitasse e fosse pregar para os seus irmãos. Ele tinha falado assim: não, ô pai Abraão, pois já que eu estou nesse lugar de tormento,
Pede para meus irmãos lá fazer uma oração por mim, ou fazer uma reza por mim, ou acender uma vela por mim, ou fazer uma prece por mim, porque eu quero sair daqui. Eu quero sair desse lugar de tormento. Ei, depois da morte, nada mais poderá ser alterado. O tempo de se arrepender dos pecados, o tempo de se entregar a Jesus, o tempo de deixar aquilo que desagrada a Deus, é enquanto eu e você estamos vivos aqui na terra. Depois que morrer, não caia na ilusão que se você fazer alguma coisa para o teu ente querido que já partiu, vai adiantar alguma coisa. Não vai adiantar nada. Depois que morrer alguém, for sepultado, irmão, no plano espiritual, nada mais poderá ser alterado. Ou a pessoa foi para o céu, ou a pessoa foi para o inferno. Eu sei que é uma palavra pesada. Eu sei que essa palavra muitas das vezes vai doer em teu coração. Eu sei que essa palavra vai mexer com teus sentimentos, mas é a pura verdade. Nós temos que expor a verdade das Escrituras. Nós temos que expor a verdade da palavra de Deus. Ei, depois da morte, nada mais poderá ser alterado. Você pode fazer o que for porque já morreu. Não altera nada. Ele não pode sair de um lugar de sofrimento e ir para um lugar de descanso. Ele não pode sair de um lugar de descanso e ir para um lugar de sofrimento. O que foi que Abraão falou aqui para esse rico? Tem um grande abismo. Tem um grande abismo, ó. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tão poucos de lá passar para cá. Irmão, foi para o inferno, não tem como ir para o céu. Foi para o céu, não tem como ir para o inferno. Então, coloca isso na tua cabeça. Depois da morte, nada mais poderá ser alterado. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, nós aprendemos que depois da morte, em primeiro lugar, uma alma pode ir para o céu. Dependendo de quê? Dependendo da escolha que fizer por Cristo aqui na terra. E até mesmo, irmão, se a pessoa estiver levando uma vida de pecado, no momento, nos últimos suspiros, ele se arrepender dos seus pecados, assim como o ladrão da cruz, ele pode ir para o céu, ele pode ir para o paraíso. Em segundo lugar, depois da morte, uma alma pode ir para o inferno, dependendo da situação da vida que ela levou aqui na terra, sem arrependimento, jogado no lamaçal do pecado. Tem que se entregar a Cristo. Amém? E em terceiro lugar, nada mais pode ser alterado depois da morte. Amém? Então nós vemos aí muitas pessoas orando porque já morreu, muitas pessoas acendendo velas porque já morreu, muitas pessoas fazendo muitos rituais, mas isso aí não vai adiantar nada. E você não sabe para onde a pessoa foi, se a pessoa foi para o céu ou se a pessoa foi para o inferno. Então, já pensou se a pessoa que você está fazendo essas preces, ela tiver ido para o céu e você pedir para que Deus tire ela de um lugar de sofrimento e leve para o céu, se a pessoa já está no céu? Amém? Então, querido, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois da morte, uma alma pode ir para o inferno. Depois da morte, uma alma pode ir para o céu. Depois da morte, nada poderá ser alterado. Agora, eu vou te falar uma coisa. Não é pecado você chorar por um ente querido. Ou até, irmão, você sentir falta de alguém que partiu. Não é pecado, por quê? Porque nós temos sentimento, nós somos seres humanos. E você tem que chorar mesmo. Perdeu alguém, chora. Mas, irmão, entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Você não pode deixar esse sofrimento te oprimir, te deixar depressivo, te deixar ansioso, te trancar dentro de um quarto, não. Nós temos que aprender, irmão, a superar a morte, a superar a perca do ente querido. É errado você visitar um túmulo? Não. Se você vai lá para limpar o túmulo, para organizar o túmulo lá onde foi colocado seu ente querido, não é pecado, não é pecado. Mas se você for lá para fazer prece, fazer oração, pedir para Deus tirar um lugar de sofrimento e colocar num lugar de descanso, fazer petição para que aquela pessoa que já partiu possa fazer alguma coisa por você, diante da Bíblia Sagrada, é errado. Isso não é bíblico. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para, irmãos, complementar essa palavra, a Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 9,
versículo 27, diz bem assim: porque ao homem está ordenado a morrer uma só vez, depois disto vindo o juízo. Então, depois da morte segue-se o juízo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois da morte, Deus aplica o juízo. A pessoa ou vai para o paraíso, ou a pessoa vai para o inferno. Então você não pode fazer nada, você que está vivo aqui na terra, você não pode fazer nada. E nós podemos ver, irmãos, aqui nesse texto em tela, que o inferno ele é um lugar terrível. E nós podemos evitar de nós irmos para esse lugar, se entregando a Cristo, se entregando a Jesus, obedecendo a sua palavra. Não é só crer da boca para fora, é mudar de atitude, é mudar de comportamento, é deixar o pecado. Nós vemos aqui no texto em tela que o inferno ele é um lugar terrível. E uma vez lá dentro não tem como sair de lá. Não existe purgatório, não existe lugar intermediário. É só dois destinos para mim e para a tua alma, ou é céu ou é o inferno. E o inferno ele é um lugar terrível. Eu vou dar aqui 7 exemplos do lugar tão terrível que é o inferno. Primeiro, aqui no versículo 23, a Bíblia vem falar que o inferno ele é um lugar de tormento. Olha o que diz a palavra do Senhor. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento. Então o inferno ele é um lugar de tormento. Em segundo lugar, o inferno é um lugar, irmão, louvado seja o nome do Senhor, aonde não há consolo. Olha o que o versículo 23 ao versículo 25 vem nos falar. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Em segundo lugar, o inferno é um lugar onde não há consolo. Lázaro, melhor dizendo, o rico queria ser consolado por um pouco de água na ponta do dedo de Lázaro, mas não teve como. Por quê? Porque tem um grande abismo. Então, irmão, no inferno é um lugar onde não há consolo. Em segundo lugar. Em terceiro lugar, o inferno é um lugar, irmão, onde não se pode mais sair. Olha o que o versículo de número 26 vem nos falar. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá passar para cá. Então o inferno é um lugar onde, irmão, louvado o nome do Senhor, não se pode mais sair. Uma vez no inferno, ninguém mais poderá sair de lá. Então não adianta fazer nada aqui na terra, louvado o nome do Senhor, se alguém estiver lá, porque de maneira nenhuma sairá do inferno. Em quarto lugar, o inferno é um lugar onde o pedido de socorro não é atendido. Olha o que o versículo 27 vem nos falar. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes à casa do meu pai. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esse pedido de socorro desse rico que estava no Hades, no inferno, não foi atendido. Então, irmão, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O inferno é o lugar onde o pedido de socorro não é atendido. Meu pedido de socorro, teu pedido de socorro é atendido enquanto nós estivermos aqui na terra e se arrepender de nossos pecados, amém? Em quinto lugar, o inferno é um lugar de lembranças de oportunidades perdidas. É isso mesmo. Olha o que o versículo 27 e 28 vem nos falar. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que ele dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele vai lembrar aqui das oportunidades perdidas. Ele queria que Lázaro fosse lá e alertar seus irmãos para não perder a oportunidade de ir para o seio de Abraão, ou para o paraíso, ou para o céu. Por quê? Porque ele perdeu a oportunidade. Ele negligenciou os mandamentos de Deus. Ele negligenciou andar uma vida correta diante do Senhor. Então nós vemos que o inferno é um lugar de lembranças de oportunidades perdidas.
Em sexto lugar, o inferno é um lugar onde não pode mais ajudar a família. É isso mesmo. O inferno é um lugar onde não se pode mais ajudar a família. Versículo 28 e 30 está escrito: pois tenho 5 irmãos, para que ele dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Então, no inferno, irmão, é um lugar onde não se pode mais ajudar a família. Ele queria que Lázaro ressuscitasse e fosse pregar para os seus irmãos. Mas a Bíblia vem falar aqui que Abraão diz assim: eles têm Moisés e os profetas, eles têm que ouvir a palavra, eles têm que crer na palavra, eles têm que se arrepender, escutando a palavra, a lei de Moisés. Não esperando que um dos mortos ressuscite para ir falar com eles. Não esperando algo sobrenatural sobre a vida deles. Amém? E em sétimo lugar, o inferno é um lugar de duração eterna. Versículo 26. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá passar para cá. O inferno, em sétimo lugar, é um lugar de duração eterna. Então quem está no inferno não pode sair de lá para vir para cá, nem sair do inferno para ir para o céu. Nem quem está no céu pode sair do céu para ir para o inferno, nem sair do céu para vir aqui para a terra. Amém? Então o inferno, em sétimo lugar, é um lugar de duração eterna. E você tem a oportunidade, eu tenho a oportunidade de se entregar a Cristo, viver o verdadeiro evangelho. Jesus não se agrada de vida de pecado. Jesus não veio salvar religião. Jesus não veio salvar religioso. Jesus não veio salvar quem segue tradição. Jesus, ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido, aquele que se arrepende dos seus pecados, aqueles que deixam a sua vida pecaminosa e se entrega ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, irmão, depois da morte, em primeiro lugar, uma alma pode ir para o céu. Depois da morte, em segundo lugar, uma alma pode ir para o inferno. E em terceiro lugar, depois da morte, nada mais poderá ser alterado. Depois da morte, ou é céu ou é inferno. Louvado o nome do Senhor. E depois que alguém da minha e da tua família partir, nós não podemos fazer mais nada. O que nós podemos fazer é enquanto a pessoa está viva.